eu imagino que em breve vai ter, por conta de avanço de IA. Você vai conseguir ter controle 100% do que o seu vendedor fala, do que ele troca de ideia no WhatsApp, você vai conseguir chegar nesse nível. A gente vai por aferição, né? Então aí entra um papel muito forte de Sales Enablement, na minha visão. Cara de treinador, entra um papel muito forte de formação de bons supervisores, tá? Porque se o cara está fazendo errado, eu não paro da premissa que é dolo, eu paro da premissa que é culpa. Que é o seguinte, pô, esse cara não tá treinado, ele não tá conseguindo fazer o que a gente tá em playbook, certo? Então como que a gente garante isso? Com ritos. Então vamos lá, a gente tem uma aferição, 25% dos atendimentos tem que ser analisados, né? Call sendo ouvida, a gente tem um método que tem 35 pontos, é analisado. Então, primeira coisa é tirar a subjetividade da análise. Eu acho que isso é muito importante, você tirar a subjetividade. Eu acho que o gestor aí não pode chegar assim e falar assim, eu acho que isso aqui, não. Vamos lá, a gente tem um método e a gente propõe que seja feito isso aqui não foi feito. Então, é uma análise racional e literal. Então, vamos lá. Eu preciso estar concentrado o WhatsApp dos vendedores do time de vendas, né? Em tudo num lugar só. Isso para mim é muito importante para você ter, inclusive, geração de dados. Então você tem isso. E aí quais são os KPIs que você vai olhar? Pô, desde SLA, tempo médio de resposta, desde abertura de sessão, ou seja, quantos WhatsApp eu mando, quantos estão sendo respondidos, porque às vezes você tem problema de cópia ali, um problema de texto que você precisa, né? Tempo de demora, capacidade de conexão do vendedor. Então a gente, primeira coisa, roda tudo numa plataforma só para isso. Esse lance do vendedor, cada um tem um WhatsApp, isso pra gente não funciona porque a gente trabalha com muito volume. O que você tá usando hoje? Cara, a gente usa para grandes operações, quando é muito disparo, o Zenvia. Tá? Só que ele é bem oneroso, né? Então funciona, mas é bem oneroso. E para menores, a gente tem uma solução própria que chama Front CRM, que a gente até disponibiliza também no mercado, mas ela é bem restrita para o mercado digital, onde eu utilizo mais para operações menores. Tá? Que eles são? Basicamente, quando você fala numa loja e só tem um número dessa loja, mas lá dentro você tem vários operadores. E o próprio sistema faz a fila de atendimento e faz o controle, etc. Tá? Isso é o WhatsApp API ou é o WhatsApp... API oficial. Como é que tá o desafio, cara? Porque a gente implementa em alguns clientes B2B essas ferramentas, né? RD Marketing, Plumes, né? RD Conversas, e a gente percebe uma resistência muito grande do vendedor usar o template, a mensagem padrão ali, o lance da janela de atendimento. No remoto, existe essa resistência? Como é que se trata disso, cara? O vendedor que entra hoje na minha operação, ele nem sabe que não tem um API. Ele só tem como trabalhar na API. Ok? Então ele só pode atender lá dentro. Dele, não. Inclusive, agora na Black teve teve um ápice que durante uns 30 minutos caiu o CRM que a gente... Exato. Ficou instável. E, cara, você tá com a Black... Cara, pode chamar no WhatsApp? Falei, cara, podem chamar, mas desde que quando voltar você joga esse registro dentro do CRM. E foi uma coisa de 15 minutos, foi pontual. Mas para fazer isso, eles alinharam com liderança, porque tudo roda lá dentro. Tudo roda lá dentro. A gente tem um Sales Ops, então tudo que roda lá gera um banco de dados pra gente. Então todas as vendas a gente tem histórico lá. Então pra gente não tem essa possibilidade do vendedor puxar no WhatsApp dele. Mas isso é meio top-down, entendeu? Eu entendo que algumas vezes você está fazendo uma transição, você tem que ir conquistando o time. Perfeito. Tá? O que eu faria? O que eu acho a melhor forma de conquistar? É você premiar reconhecer quem tá fazendo o bom uso, para servir como exemplo, né? Talvez criar uma gamificação, cara, quais são as melhores práticas disso aqui? Eu tô implementando um CRM novo. Faz uma competição de time, quais são as melhores práticas que vocês conseguiram aqui? Então você tem que vender isso pros caras e engajar isso neles, né? Mas hoje na nossa operação, o cara, no onboarding dele, ele só conhece aquilo. Então ele nem tem outra possibilidade. Mas eu recomendo que quem tá fazendo transição, saindo para ir para API, primeira coisa, o seu time tem que entender o porquê você está fazendo isso, né? Cara, bloqueio de web, de WhatsApp web, está cada vez mais presente, né? Segundo, a API está sendo barateada pela Meta. Então, tanto é que a Meta já anunciou que ela quer que seja tão barato quanto um SMS. Então, as soluções que a Meta vai criar para a API oficial, inclusive gestão de grupos, etc., vai ser muito melhor, num curto espaço de tempo, para o vendedor
fazer a gestão dele também. Tá. Porque vai entrar IA ali dentro, e a IA vai ajudar ele em uma série de coisas. Ele não vai precisar mais atualizar CRM daqui a alguns meses. Essa IA já vai entender isso. Então, a gente tem que vender meio que pro cara que aquele ele vai ganhar produtividade, né, e não vai correr o risco de, tô atendendo o cliente do nada, o WhatsApp ser bloqueado. Então, ele tem que entender essas vantagens. Mas eu, com certeza, se eu tivesse resistência de time para adoção de plataforma, eu criaria a competição, gamificação para o cara engajar. Entendeu? E outra, eu parto do pressuposto que a liderança também tem que se preocupar em dar para o vendedor as mensagens que mais geram conexão. Sem dúvida. Então, você tem um Sales Ops. Quem não tem, o próprio gestor ou dono da empresa, ele pode se preocupar em criar a mensagem e testar. Você vai fazer 50 abordagens com essas 3 opções aqui, e aí ele vai validando. Porque senão, o gestor nunca vai saber como o vendedor está conectando com o cliente do outro lado, né, Dani? Exatamente. E aí, ele não tem como ajustar e não tem... O lance não é controlar, né, Neto? O lance é você ser muito mais um coach, ser muito mais um treinador da equipe para eles venderem mais do que necessariamente um controlador, né? Sem dúvida. E aí, nesse ponto, aí eu já posso... Adianta pra galera que a gente faz muito teste, copy longa no WhatsApp não funciona. Não rola. Então, se o seu cliente tiver que dar lá um ver mais, esquece. Sua taxa de resposta vai despencar. Então, quando você pensar em copy para WhatsApp, você tem que lembrar o seguinte, com quem a gente conversa no WhatsApp hoje? Com todo mundo, certo? Mas qual é a predominância? É com o nosso ciclo pessoal. Sim. Porque tem gente que só conversa profissionalmente no Slack da vida e etc. Então, o WhatsApp para o vendedor, e para quem for criar esse template, ele tem que pensar que é o seguinte, ali é uma conversa. Ali as pessoas estão acostumadas a falar com pessoas próximas a eles. Então o vocabulário que você usa, a copy que você usa, ela tem que estar ajustada com isso. Então o que a gente já entendeu de todo o teste que a gente fez? Tem que parecer uma conversa, não pode ter o ver mais, então tem que ser uma palavra que para eu abrir essa sessão, para eu ter uma primeira interação com o prospect, com o potencial cliente, ele tem que ser uma mensagem curta, que para a pessoa responder, ela não precise pensar muito, tem que ser muito no-brainer, sabe? Uma coisa meio óbvia, e que ela não precisa ficar um ver mais. Se a sua plataforma tiver a opção de ter botão, sabe quando vem uma mensagem com botão? Isso também ajuda na taxa de resposta. Então ela é diferente da copy de um e-mail, por exemplo, que você pode dissertar mais. O WhatsApp, ele é mais... Eu falo o seguinte, o WhatsApp ele é um meio de campo para levar para o relacionamento. Então, ele tem que ser abre portas. Ele não tem que ser explicar tudo. Você não vende por WhatsApp, assim, de cara. Você vende que a pessoa queira falar com você. É isso aí. Exatamente. Você vende o interesse, né? Eu gostei e tal, apertei o botão, aí começa a conversa, tudo mais, e você vai em cima do interesse, criando engajamento, e aí é o engajamento que vai fazer o cliente comprar. E né? se uma pessoa que a gente não conhece chega a conversar com a gente na rua e fala por 2 minutos antes de perguntar qualquer coisa pra gente, a gente não quer responder, a gente não quer conversar com essa pessoa. Você parte do mesmo princípio. Exato. Né? Você vai, é uma escadinha, né? Que você vai desenvolvendo à medida que você fica interessante. Eu sempre falo, cara, se o seu texto tem mais de 3 parágrafos, transforma ele em áudio. Por quê? Primeiro, pede antes para mandar o áudio. E segundo, o áudio tem um tom de voz. O áudio a pessoa entende que foi feito para ela. O texto pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, cara, você vai... Nossa, e se for grande, é certeza que é Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Né? Se for um texto que você começou lá a falar, ou copiou, e você falou, cara, tem mais de 3 parágrafos, virou uma bíblia aqui o negócio. Cara, fala, pô, fulano, ô Daniel, você tem 2 minutinhos para ouvir um áudio breve? E aí o áudio não passando de 1 minuto, você pegou de repente um texto de 5, 6 parágrafos, que era aquele negócio que a pessoa, depois eu leio isso aqui, e transformou num áudio com o seu tom de voz, com o seu trejeito de falar. Aproximando. Né? O cara que é do interior vai se identificar com o Daniel. Totalmente. Né? O cara que você consegue fazer esse rapport. Então, eu paro dessa premissa, entendeu? Se você for falar muito em texto, cara, transforma para áudio que vai funcionar mais. Boa. Só que não dá pra mandar áudio de primeira, né? Que daí não substitui a primeira mensagem, né? Que a gente tava falando da primeira, tem que ser curta, né? Minha primeira é longa, então vou mandar áudio. Daí também não, daí ferrou. E aí você faz a associação entre essa ferramenta e o CRM. Já roda lá dentro, né? Já roda dentro do... o próprio Zenvia já é um CRM, né? O Zenvia, o front que a gente usa, tudo dentro. A gente não integra nada, roda tudo dentro. Inclusive, a gente inclui também o Instagram, porque hoje a gente, com social seller, trabalhando, etc. Então, tá tudo num lugar só, né?
É importante isso. Então tá tudo num ambiente só. E você acha que o lance de estar em um ambiente deixa você como líder mais confortável para ter uma equipe remota? Olha, eu acredito que talvez não remota, mas me deixa mais confortável para ter uma equipe. Tá. Independente do remoto. Por quê? Porque quanto mais você mitiga usos de diferentes ferramentas, mais você diminui esse escopo, mais você mitiga os seus riscos de vendedor ficar trocando de tela, vendedor ter que ficar usando vários sistemas diferentes para fazer cada coisa. Então, quanto mais centralizado, você mitiga. Então, você vai ficar confortável, seja remoto ou seja presencial. Tá. Entendeu? Então, acho que a menos para tirar relatório também, né? Já tá tudo no mesmo, né? Sem dúvida. E aí é o ponto do seguinte, um gestor, é óbvio que depende da maturidade do negócio, da capacidade de cada um, mas hoje, você ter um Sales Ops, para quem não sabe, é um analista de dados voltado para comercial, você não precisa ter ele full time, você pode pegar um cara que te trabalha por demanda, e se você tem uma ferramenta, que ela, na hora de você contratar, você só faz 2 perguntinhas para ela, que é, você tem API aberta? Você tem um webhook? É só isso, você não precisa saber o que significa. Mas se você só fez essas 2 perguntas e a ferramenta falou para você, tenho, o que acontece? Mesmo que você não saiba fazer relatório, mesmo que você não saiba mexer em Excel, se você conseguir um Sales Ops, um analista de dados, que vai te trabalhar ali 2 horinhas por semana, ele não vai ser full time, ele não vai onerar sua folha, vai ser um cara ali que vai vir por mês e vai te custar talvez aí trabalhando essa carga horária uns 2 pau por mês. Só que ele pega isso e te transforma numa dash, do jeito que você quer. Animal. Então, em vez do gestor ficar, cara, perdendo um tempão compilando coisa. Cara, imagina, você só precisa ter essas 2 informações, vai no LinkedIn, busca um analista de dados, busca um Sales Ops e fala, cara, você faz um freela? Você faz um serviço pontoc para mim? O que é isso? Eu uso um CRM, ele não me traz os relatórios que eu preciso, eu uso uma ferramenta que não me traz, eu não tenho isso, só que ele traz a API e o webhook. Por que isso é importante? Porque o Sales Ops tem que ter de onde vem esses dados, ele tem que saber coletar isso. Você consegue montar para mim um Looker Studio, que é uma solução gratuita do Google, então você nem precisa pagar, mas você consegue montar uma dash que eu vejo quantos leads caíram, quantas reuniões foram feitas, quantas vendas foram feitas, taxa de conversão, valor. Você consegue? O cara fala, vem o webhook, vem a API? Vem. Consigo. Cara, se por R$2.000, talvez você resolver um problema que você está gastando horas do seu dia se frustrando e falando, puta, eu tenho que fazer um curso de Power BI, puta, eu tenho que fazer um Excel avançado. Cara, não, você é gestor, você tem que fazer os caras venderem. Você tem que desenvolver vendedor e liderança, na minha visão. Uhum. Quem tem que prover o dash e tal, vai para um especialista nisso, que se você não quer pegar um cara full time, que vai te custar uns 10 pau por mês, pega ele part-time, pega ele e resolve teu problema, entendeu? Uhum. Às vezes o ticket que você tem, um cara que custou 2.000, só o que ele te trouxe de clareza, um ticket que você venda, pagou esse cara. Com então certeza. Eu sou muito mais favorável de você ir resolvendo o que abarca a gestão, para focar no core da gestão, que para mim é desenvolvimento de vendedor e liderança, entendeu? Interessante, cara. Eu gostei bastante desse insight aí do Sales Ops e acho que é um canal bem interessante para você ter os seus principais indicadores ali. Exato. E conseguir ter essa leitura, seja onde o vendedor estiver, do seu lado ou a 100 km de distância, né? Ou mais, porque nem todo assim, o CRM ele sempre vai te trazer um macro. Porque nenhum CRM consegue ser tão específico como sua operação, como você quer ver sua operação. E o Sales Ops, ele vai entender esses pormenores e vai montar tudo e vai te entregar numa tela, né? Como se painelzinho. O CRM, cara, ele atende vários nichos de mercado, ele atende várias operações, ele te entrega o macro para você sobreviver, não é isso? Agora, isso não está sendo suficiente, faz sob medida, entendeu? Faz sob demanda. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo.
Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos Super Vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!